Guarapuava, uma cidadezinha pacata no interior do Paraná, foi palco de um dos crimes mais midiáticos que já teve no Brasil. Hoje eu vou te contar os fragmentos dessa história, que é a história da Tatiana Spitzner. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso, onde eu te conto fragmentos de histórias reais, histórias criminais, histórias bizarras, teorias da conspiração. Se você gosta desse tipo de tema de vídeo, considere se inscrever aqui. 3 vezes por semana eu tô aqui com vídeo longo, quase todo dia eu tô aqui com vídeo curto, então é muito conteúdo para você. E você se inscrevendo, você também me ajuda a realizar um sonho, que é crescer aqui nesse canal. O caso de hoje foi e é muito falado justamente por se tratar de algo que muitas famílias aqui no Brasil vivem. Na verdade, não famílias, mas mulheres. Constantemente a gente fica sabendo de histórias de mulheres que foram abusadas sexualmente, psicologicamente, fisicamente pelos maridos, e no caso de hoje tem tudo isso. O caso da Tatiana Spitzner é um dos casos mais importantes para a evolução de como muita gente vê as coisas, e por isso eu acho tão importante a gente falar sobre esse caso aqui nesse canal. Até mesmo porque a gente está na era digital, era onde todo mundo vê a vida de todo mundo, e a vida de todo mundo parece melhor do que a nossa vida. A gente sempre almeja estar melhor e todo mundo só divulga o melhor da vida. Ninguém divulga aqueles momentos mais tristes, aqueles momentos de tensão. As pessoas só querem compartilhar os bons momentos, momentos de felicidade. Então isso gera uma comparação gigante. Eu acho difícil você não saber a respeito desse caso, mas eu fiz um compilado aqui das informações mais importantes do caso para passar para vocês. Tatiane é uma menina que vem de uma família muito unida, uma família bem grande, assim, de vários primos. A Tatiana tinha uma irmã, e o pessoal era realmente bem unido ali. O pai da Tatiana era advogado, tinha um escritório em Guarapuava, interior do Paraná. Tatiana também se forma em Direito. E em 2013, ela está no momento da vida dela onde ela está fazendo uma pós-graduação, que ela ia começar a trabalhar, a exercer o seu serviço, né, de advogada. Só que ela começa a ir para Curitiba para fazer essas aulas de pós-graduação, e lá em Curitiba ela conhece o Luiz Felipe. Luiz Felipe é um menino que chama muita atenção. Ele é um cara que ele é muito bonito fisicamente, é um cara alto, forte, olho claro, louro. Então é um cara que onde passa não passa despercebido, e ele e a Tatiane se apaixonaram logo de cara. Os dois começam um relacionamento onde tudo evolui muito rápido. Os dois estão realmente muito apaixonados, só que eles tinham um grande problema, que era o Luiz Felipe. Ele tinha ganhado uma bolsa de estudos para fazer um doutorado na Alemanha. E ele queria muito ir para a Alemanha, só que ele queria levar a Tatiane com ele. Acontece que ele descobriu que se os dois casassem, ele conseguiria levar a Tatiane pela bolsa, já que eles eram casados. Então, eles aprontam uma correria, eles se casam super rápido, e acaba que no final das contas, em dezembro mesmo, os dois já estão casados e eles se mudam para a Alemanha. Na Alemanha, eles vivem durante 3 anos, durante o período, né, do doutorado do Luiz Felipe. Luiz Felipe é um cara com um currículo gigante, um currículo maravilhoso, né? É uma pessoa que era muito estudioso, isso era dito pela mãe dele, principalmente. A mãe dele fala que era muito inteligente, gostava muito de esporte, de jiu-jitsu principalmente. E então os dois têm essa temporada aí na Alemanha. Ali na Alemanha, é dito pelas amigas mais próximas da Tatiane que ela se sente um pouco deslocada, né, pela forma, né, alemã de viver, e também porque ela não tinha amigo ali, né? Ela tinha o Luiz Felipe, ponto. Então ela começa a trabalhar num escritório internacional de advocacia. Ela conhece algumas pessoas e faz algumas poucas amizades ali. E é dito que ela conversava, né, com essas poucas amizades de várias questões, inclusive de estar um pouco cansada de estar morando na Alemanha, de ter só o Luiz Felipe ali com ela, porque ela estava sempre cercada de muitas pessoas, mas ela sabia que aquilo ali era um prazo determinado, que logo eles voltariam para o Brasil. Bom, ela aguenta firme ali do lado do Luiz Felipe, acaba o período do doutorado do Luiz Felipe e os dois voltam para o Brasil. E aí eles estavam naquele impasse, vamos para Guarapuava ou vamos para Curitiba? Curitiba era a cidade onde a família do Luiz Felipe morava, a mãe e o irmão dele. Ele tinha uma irmã no Mato Grosso também, só que o Luiz Felipe ele não tinha emprego.
Por sua vez, a Tatiane, ela já tinha um emprego garantido no escritório de advocacia do pai. Então, eles acabam optando para ir para Guarapuava, já que ela tinha emprego e em Guarapuava o custo de vida era muito mais baixo do que em Curitiba. Então, eles entram num consenso e preferem se mudar para Guarapuava. Ali em Guarapuava, eles moram em um apartamento mais moderninho, assim, que tinha na cidade. Ela tá feliz, né, de estar junto com a família dela de novo. A Tatiane também, ela compra carro e tal. A vida dela praticamente começou a ir para frente. A do Luiz Felipe, pelo contrário, demorou um pouco para começar a caminhar, até mesmo porque ele demorou um pouco para conseguir dar aulas. Ele começou dando algumas aulas particulares, depois ele começou a dar aula na faculdade, e então ele ganhava como se fosse bicos, sabe? Ele não tinha um valor fixo para ganhar, até que isso foi mudando e a vida, a condição financeira dos dois foi melhorando. Ali em Guarapuava, a Tatiane tinha muitos amigos, ela tinha os primos, a família e tudo mais, então eles estavam sempre cercados por pessoas do lado da Tatiane, né? Porque eram os amigos da Tatiane, eram os maridos dos amigos da Tatiane, eram os primos da Tatiane, então estava sempre cercado de pessoas da Tatiane e que fizeram vínculo com o Luiz Felipe também, porque onde a Tatiane ia, o Luiz Felipe ia também, enfim. Então acabou ficando um grande grupo de amigos. Eles continuavam muito fãs de academia, de exercício físico, de cuidar do corpo, então era um casal que se cuidava muito e eles tiravam fotos assim perfeitas, maravilhosas na rede social, eram muitas declarações de amor entre eles nas redes sociais. E eles realmente eram um casal de botar inveja, né? Um casal muito bonito, muito jovem, que estão começando uma vida de sucesso financeiro. Então, é um casal que muita gente olhava aquelas fotos no Instagram, aquelas postagens e falava, meu Deus, como eu queria isso pra mim. Só que mal sabem essas pessoas que o que acontecia no background era algo assim pavoroso. A Tatiane, ela tinha uma vida onde ela passava por constantes humilhações, por controle constante, controle esse que era desde coisas pequenas até coisas muito grandes, controle esse que ia desde uma roupa que ela podia ou não usar até dinheiro, né? Então é dito posteriormente que ele controlava várias coisas, que às vezes ela comprava alguma coisa com dinheiro dela mesmo e ela tinha que esconder porque o Luiz Felipe falava para ela que não era para ela ter gastado, enfim. Então eles realmente tinham essa vida mais obscura que as pessoas só foram descobrir de fato o que estava acontecendo bem próximo do crime, e depois do crime eles realmente souberam o que acontecia ali dentro da casa da Tatiane Spitzner. Em março de 2018, a Tatiane ela já começa a falar algumas coisas com pessoas mais próximas dela. Ela começa a desabafar com as pessoas, ela começa a contar coisas que as pessoas nunca imaginaram. Ela começava a falar, Luiz Felipe é um grosso, hoje ele me maltratou, hoje ele falou pra mim que eu sou super irritante, ele falou pra mim que eu sou louca, ciumenta. Então, assim, ela já tinha começado a pôr pra fora coisas que ela estava sentindo no momento, e as amigas tentavam sempre aconselhá-la a fazer o melhor pra ela, o que ela achava que era o melhor, afinal de contas, ela, que estava dentro do relacionamento, que tinha que escolher se ela ficava ou se ela saía. Parece, pelo menos pra mim, lendo as mensagens de WhatsApp, me parece muito que ela estava indignada com a situação, mas que ela não estava pronta para deixar a situação. Parece que ela queria tentar o máximo que desse, sabe? Aquela pessoa que, por mais indignada que ela esteja, por mais que ela esteja trazendo já um problema em questão para os amigos, para pessoas próximas, e essas pessoas já estejam abrindo os olhos dela, ela queria tentar. Ela gostava muito dele, ela tinha um sentimento muito grande por ele, então ela realmente estava querendo tentar, por mais que isso estivesse machucando ela naquele momento. Bom, infelizmente, né, é isso que muitas mulheres passam, e é por isso que eu acho esse caso tão importante, né, da gente falar, discutir e relembrar. No início de julho de 2018, eles saem para uma viagem em família. É dito que essa viagem foi ótima, estava super harmônica, que ninguém percebeu nada de diferente, que a Tatiane, ela não parecia estar triste nem nada naquela ocasião, muito pelo contrário, que ela estava feliz e que ela comentou, né, com pessoas próximas que ela estava querendo de fato, já tinha tomado a decisão, que ela estava querendo de fato divorciar, que ela queria sair daquele relacionamento.
ela não estava aguentando mais e tudo mais, só que quem estava à volta deles ali não percebeu nada de diferente, achou realmente que eles estavam bem, que estava tudo normal, tudo bem entre eles, como sempre teve, eles se declarando muito, um na frente do outro, zoando muito, brincando muito, e que esse era o perfil deles mesmo, então por isso eles não perceberam nada de diferente. Eles retornam dessa viagem no dia 21 de julho de 2018, né? E esse era o dia do aniversário do Luiz Felipe. Então eles já tinham combinado com alguns amigos que eles iriam se encontrar à noite num bar/balada da cidade, que era assim muito conhecido por todos, todo mundo gostava de ir lá. Então eles tinham um horário reservado para conseguir pegar a mesa, para receber todo mundo e tal. É dito que o Luiz Felipe ele fica um pouco irritado porque ele queria sair logo para pegar a mesa e a Tatiane estava demorando demais para se arrumar. Então ele sai e ele esquece que a Tatiane tá sem chave, pelo menos isso que é dito, até pela prima da Tatiane mesmo, porque a chave dela tava com uma prima dela que ia cuidar da cachorrinha deles enquanto eles estavam viajando. E aí que lá nessa balada, nessa festa, as pessoas que estavam ali próximas, elas notam que existia já uma rusga entre eles. Muitos dizem que é por conta que a Tatiane viu uma mensagem que ela começou a implicar muito com o Luiz Felipe. Ela falava, eu quero ver essa mensagem, e ele falava que não era da conta dela, que ela não tinha que ver nada. E ela continuava insistindo para poder ver a mensagem, que ela estava muito irritada com aquilo, que ela realmente estava com ciúme daquela mensagem que ele tinha recebido. Então que os dois estavam assim desde o início da noite com alguns atritos, sabe? É dito também que nessa festa ele trata ela de uma forma que as pessoas ficaram até meio que chocadas de ver. Ele pegava nela de um jeito assim sexual muito explícito, digamos assim. E aí ela se irrita, ela até inclusive tenta voltar embora para casa dela com uma prima. Só que ela estava sem chave. Então quando ela vai pegar a chave com o Luiz Felipe não, eu vou embora, eu te levo embora, eu vou embora. Então é aí que eles vão embora para casa. Quando eles saem lá da balada, é em torno de 2 e pouco, quase 3 horas da manhã. E aí eles chegam no apartamento, mais ou menos umas 3h05 da manhã, a polícia de Guarapuava recebe uma ligação de uma pessoa muito apavorada, dizendo que uma mulher tinha caído do quarto andar de um prédio. A polícia chega lá, a mulher não está mais lá onde a pessoa tinha falado, mas essa pessoa que liga para a polícia fala, olha, veio um cara alto aqui, pegou ela e levou lá pra dentro. Mesmo eu tendo falado que ele devia esperar e tal, e ele falou, não, ela já tá morta. Não tem mais nada que dá pra fazer. Que aí ele pegou ela, levou lá pra dentro e que provavelmente deve ter levado ela pro apartamento. Aí então que a polícia pede reforços e quando eles entram no apartamento com o auxílio de outros moradores do prédio, que falam onde que é o quarto andar, da onde que estavam vindo os gritos daquela noite, a polícia sobe. Chegando em casa, ninguém atende, ninguém abre a porta está trancada, então eles têm que arrombar a porta, e assim que eles arrombam a porta, eles já se deparam com o corpo da Tatiane Spitzner jogado ali no meio da sala. Eles olham lá dentro para ver cadê o marido, porque até então o marido estava lá com ela, e ninguém encontra o Luiz Felipe em lugar nenhum. Então a polícia já avisa, né, que é uma suspeita de homicídio, e que a Polícia Civil deveria chegar lá para eles começarem uma investigação a respeito disso. Naquele momento mesmo, eles já conseguem ter acesso às câmeras de segurança do prédio e, a partir disso, eles sabem que o Luiz Felipe saiu no carro da Tatiane enquanto o reforço policial estava chegando e eles veem qual que é a cor, qual que é o modelo do carro e qual que é a placa. Então eles emitem um alerta de que caso algum policial visse esse carro rodando, era para parar, porque quem estava dirigindo era um suspeito de homicídio. Quando é mais ou menos umas 7 horas da manhã, a polícia recebe a ligação da polícia rodoviária dizendo que um carro com todas as características do alerta sofreu um acidente e capotou na estrada. E isso estava mais ou menos a 350 quilômetros de Guarapuava, sentido ao Paraguai. Luiz Felipe, então, é preso em flagrante e é conduzido para a delegacia. E ele fala que ele sofreu um acidente porque ele saiu desnorteado de casa, porque ele não estava conseguindo relembrar da cena da mulher dele caída no chão, toda machucada, de ter pulado da sacada e ele não estava conseguindo lidar com aquilo. Então foi por isso que ele pegou o carro e ele saiu dirigindo e provavelmente foi por isso também
que ele sofreu o acidente porque ele não estava conseguindo raciocinar direito. O que o Luiz Felipe fala? Ele fala que ele é inocente, que naquela noite eles realmente brigaram, que estava muito feia a briga, e que a Tatiane estava acusando ele de estar traindo ela, querendo ver o celular dele, ele não estava deixando, e que realmente empurrou ela e tal, ele brigou com ela, mas que ela se jogou da sacada do prédio, que ele estava por ali, ela até subiu lá, ela desce de lá, e aí ele sai para pegar um copo d'água, ele acaba se descuidando um pouco. Quando ele olha para ela, ela já tinha passado as duas pernas, estava só com as mãos segurando, e de repente ele escuta o barulho seco que aconteceu quando ela cai no chão. E aí ele chega, ele olha ela, ele se assusta. Segundo ele, o primeiro ímpeto que ele tem é descer correndo pelo elevador, pegar ela, porque ele queria que ela estivesse viva e tudo mais, mas que ele já tinha visto que ela estava morta, que ele não queria que as pessoas fizessem vídeo dela ou tirassem foto do corpo dela daquele jeito. Então ele fala que numa tentativa de proteger ela, ele pega ela e leva ela para dentro do apartamento de novo. Ali ele fica muito desnorteado, sem saber o que fazer. Ele vê que a roupa dele está toda suja de sangue, ele troca de roupa e ele sai do apartamento, pega o carro e sai dirigindo sem rumo. Bom, por outro lado, a gente tem outras evidências, né? Algumas evidências que foram vistas na autópsia e também as câmeras de segurança, que é o que choca todo mundo. Bom, vou falar primeiro das câmeras de segurança, tá? É filmado pelas câmeras de segurança o carro do casal chegando em torno de 2h40, assim, no prédio. E eles chegam ali na frente do prédio, a câmera capta o carro da Tatiane parando no meio da rua, os dois brigando, discutindo ali, não dá pra saber quem que começa, quem que termina, mas enfim, dá pra ver que os dois estão discutindo, dá pra ver que o Luiz Felipe agride a Tatiane. Estaciona o carro na garagem. Quando ele estaciona o carro na garagem, começa o sufoco, porque ele estaciona, a Tatiane sai do carro, ela começa a correr dele. Dá pra você ver que ela tá assim, num desespero. Dá pra você ver o desespero dela naqueles vídeos, naquela filmagem. Então que ela corre pra um lado, ela corre pro outro, ele consegue pegar ela, ele soca ela, ele bate nela. E aí eles vão até o quarto andar. Quando chega no quarto andar, ela não quer sair do elevador. Ele bate nela, obriga ela, arrasta ela assim a entrar no corredor deles. Assim que ele chega, ele entra com ela para dentro do apartamento e tranca a porta. É isso que a gente consegue ver nas câmeras. Tem um gap aí de alguns poucos minutos e às 3h05 da manhã é quando existe aquela ligação. 3 e pouca da manhã é filmado, 3 carros passando, assim que os 3 carros passam, o corpo da Tatiane caindo no chão. E aí também é filmado que o Luiz Felipe desce, ele chega perto do corpo, ele olha o corpo, ele balança a cabeça assim. Tem um vizinho que está ali na porta, esse vizinho chega, oferece ajuda, e aí o Luiz Felipe fala que ela já morreu, que ele não quer que tire a foto dela, e aí ele pega ela no colo e leva ela lá para dentro, e então esse vizinho liga para o 190. Depois é visto pelas câmeras de segurança que ele pega ela no colo, ele deixa ela no chão, fecha a porta do prédio, pega ela no colo de novo,
entra lá no elevador com a roupa toda suja de sangue, e aí ele entra, vai puxando ela até chegar no apartamento. Pouquíssimos minutos depois, ele já é filmado de novo no elevador com outra blusa, ele já estava com uma camiseta branca, estava limpando tudo ali, né, limpando o espelho, estava limpando o chão, estava limpando um monte de coisa ali. Dá pra ver, né, ele tentar limpar, e ele tá com uma camiseta limpa e tentando limpar a unha, limpar tudo que ele podia ali pela frente. Ele desce, vai pra garagem, pega o carro e sai. Bom, na autópsia é verificado que existem lesões pós-mortem e ante-mortem, o que significa que existem lesões antes e depois dela falecer, que são lesões diferentes e que o perito conseguiu determinar exatamente o que era antes dela falecer e o que era depois. Então, depois dela falecer, existiam, né, as fraturas, os ferimentos mais abertos, porém, antes dela falecer, existiam muitas lesões contusas, ou seja, marca de dedo, tinha marca no pescoço dela, ela tinha fratura do ióide, que é esse ossinho, ela, assim, realmente parecia que ela foi jogada sem vida, que foi isso, esse estrangulamento que fez com que ela perdesse a vida. A investigação foi muito intensa, a investigação foi bem feita e se conclui que o Luiz Felipe chega lá, eles brigam muito, ele deita ela no sofá, ele acaba sufocando ela. É dito também, né, existe uma teoria que ele coloca ela ali na sacada, um vizinho vê, o Luiz Felipe vê que ele tá vendo, tira ela da sacada, tudo para poder corroborar que ele tá tentando salvar ela. E aí o que acontece é que ele acaba com a vida dela dentro do apartamento e quando ele percebe que não tem ninguém olhando na rua, ele simplesmente joga o corpo dela, que cai no chão. Ao cair, vem vizinho, né, que estava acordado fumando, para poder tentar ajudar. É dito também que ele desce para ver o que tinha acontecido, simular que estava surpreso com o que tinha acontecido. E então ele pega ela de volta, mas o fato dele pegar ela de volta, levar para dentro do apartamento, na verdade a polícia considera que ele estava tentando atrasar a investigação, basicamente. Então tudo corroborou para isso. O fato dele levar ela para dentro, o fato dele se limpar, o fato dele trancar a porta ao sair, né? Então tudo isso para a polícia era algo que ele estava fazendo de caso pensado, justamente para conseguir atrasar mais e mais a polícia. Outro questionamento que a polícia faz é: se você está desnorteado, se você precisa de alguém, por que você não vai para um lugar onde você tem alguém? Né? Tipo, no caso, Curitiba, tinha a mãe dele, tinha um irmão dele. Ele foi para o outro lado, né, que era o lado que ele estava, teoricamente, tentando cruzar a fronteira com o Paraguai. Bom, então é dito que o Luiz Felipe, ele simplesmente jogou o corpo da sacada para simular um suicídio mesmo. O julgamento do Luiz Felipe foi um julgamento extenso, um julgamento bem marcado por várias coisas, principalmente depoimentos. E é um julgamento onde ele também foi marcado pelas próprias falas do Luiz Felipe, que em horas ele falava que ele quer colaborar, ele quer ajudar a justiça, e horas ele fala que ele prefere não falar nada. Então, isso também foi muito questionado, sabe? Até hoje o Luiz Felipe fala que ele é inocente. Ele alega que ele é inocente, que ele acha ainda que a justiça vai ser feita porque ele não fez nada, que ele está sofrendo luto, preso. Mas o Luiz Felipe, ele foi condenado a 31 anos de prisão pelo homicídio da Tatiana Spitzner e também por obstrução de justiça. Bom, gente, essa história, como eu falei para vocês, é uma história que, na minha opinião, ela vale muito ser relembrada, porque, infelizmente, muita gente passa por isso. Infelizmente, às vezes, a gente fecha os olhos para coisas que a gente não devia fechar. Briga de vizinho, briga de casal. Quando a gente vê que está tudo ficando muito mais intenso do que deveria, a gente tem que se meter sim, a gente tem que chamar a autoridade sim, sabe? No caso da Tatiana Spitzner, provavelmente não aconteceu isso porque os vizinhos devem ter falado: mais uma briga desse casal, ou não vamos nos meter não. Enfim, coisas nesse sentido, sabe? E coisa que poderia ter sido evitada se alguém tivesse se intrometido realmente. Mas então, é isso. Vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você ficou sabendo desse caso na época que aconteceu, o que você achou, o que você acha das filmagens, das gravações. Se você acha, de fato, que o Luiz Felipe está falando a verdade, que é inocente, se você acha que não, que ele pensou tudo isso, tentou fazer
uma historinha, contar uma historinha para tentar defender a inocência dele e que ele mantém se defendendo até então. Eu sei que tem muita gente que acredita que Luiz Felipe é inocente, eu sei que tem muita gente que fala que um cara bonito daquele não pode ser um assassino, um psicopata, mas comenta aqui o que você acha, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo, até o próximo vídeo.